Bom dia, bom dia. Estamos aqui iniciando esta live, mais um café de domingo, falando um pouco sobre a advocacia. Vamos esperar aqui o pessoal começar. Já vi aqui o Dr. André, Elias Silva, advogada. Entrando lá. Kélia, né? Kélia Silva, advogada. Espero que todos estejam aí se deliciando com um saboroso cafezinho de domingo. Daqui a pouco a doutora Carol Vilela estará conosco. Temos um convidado especial hoje. O professor Fernando Capano, daqui a pouco estará conosco. Olá, de Tanabi. Sempre uma alegria aí, nossos amigos de Tanabi, perto da minha terra, de Jales. Sejam muito bem-vindos aí ao nosso café. Kelly é de Franco da Rocha. Ah, é verdade, Kelly, agora sim, lembrei. Estivemos lá, a palestra, foi muito bem recebido. Obrigado, viu, minha amiga, pela recepção aí. Foi excelente estar com vocês. Bom dia. Bom dia, bom dia. Alain, nosso amigo lá de Auriflama. Sabe o que eu ia pedir para vocês? Se puderem, coloque a cidade de que vocês estão, para a gente saber, né? Temos aqui Auriflama, Tanabi, Franco da Rocha. Se puderem colocar para a gente saber de qual cidade, com quais cidades aí a gente tem a presença dos colegas advogados e advogadas. Ah, lá o pessoal de Franco da Rocha foi muito bom. Vou voltar aí, hein, para falar sobre empreendedorismo. Não esqueçam, hein? Vamos fazer mais um bate-papo aí, só que agora com um novo tema. Carol tá chegando. Felipe. Ó, a galera tá animada domingão, hein? É o calor, né? Quando o tempo ficar um calorzinho, já dá mais uma vontade de sair da cama, né? Agora quando tá aquele friozinho, aí fica mais difícil. Olha lá, Kélia. Já temos a data programada. Vamos lá, hein? Aproveitar, não esquece, tem que fazer a nossa festa junina em Franco da Rocha, hein? Bom dia, André. Bom dia. Seja bem-vinda. Esperar a Carol chegar aqui. O pessoal que está entrando agora, coloca a cidade por gentileza, tá bom? Que tá falando? A Evelyn, lá de Prudente. Ah, hoje você veio, né? Querida amiga lá de Prudente. Tava passeando nas últimas lives aí, não conseguiu. Olha lá, André lá de Mauá. Tudo bem, do nosso amigo grande presidente Joselito, da Aderma, Juliano. A Kelly vai elaborar uma festa junina lá, essa é a primeira festa junina lá da subseção de Franco da Rocha, hein, pessoal? Até vamos aproveitar, vamos se organizar para ir todo mundo lá na festa junina que será organizada lá na subseção de Franco da Rocha. Adivinha no que eu tô hoje, hein? Ó, a xícara já até dá uma dica aqui, ó. Gosto de tomar um chocolatinho de manhã. Ah, Evelyn, danadinha, assim, ainda tá de férias aí. Que lugar que você tá, Evelyn? Escreve aqui pra gente, só pra gente ter um pouquinho de inveja aí dessa vida boa aí. Ah, Tiélia lá, ela ganhou, ela foi contemplada. Ela é lá do Mato Grosso do Sul, está transferindo a OAB aqui para o estado de São Paulo e já foi contemplada com uma bolsa de pós-graduação do Legale, na palestra que nós fizemos lá em Franco da Rocha. Muito bem, Tiele. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Nossa live de domingo.
Escolheu a área, TL, da pós-graduação já? Vamos por direito penal. Direito penal é bom, hein? Estamos aguardando aqui. Tô meio, tô meio devagar ainda nesse negócio de Instagram ainda. Tô, Carol? tô tentando virar aqui a Ah, câmera. desculpa, minha amiga. Agora que eu vi que tinha um botãozinho mais aqui, ele tava me sinalizando alguma coisa. Aí é que eu vi que você tava pedindo para entrar na live. Tô aprendendo, Carol, tô aprendendo. Hoje de manhã já vi até uns vídeos no YouTube para ver como é que mexe. Bacana. Tô Carol, tem muita compartilhando. gente aqui já, hein? Eu vi. Gente, manda aviãozinho pro pessoal aí. Compartilhem a live. Isso aí. E aí, Carol, tá no café com leite, tá no café puro, tá no chocolate? Chá. Tá no chá de novo, Carolzinha? Eu sou viciada em chá. Adoro chazinho. Tudo bem. Bruna Campori, lá de Jales, lá, ó. Uma excelente dentista, viu? Ela que cuida dos dentinhos do meu filho mais velho, do Augusto. Olha que bacana. É. Por isso que ele tem aquele sorrisão maravilhoso lá. Graças à doutora Bruna. O pessoal tá entrando. Ah, você viu que a Evelyn tá conosco hoje? Ela Eu vi. prometeu e cumpriu, olha lá, ó. Ela tá lá Nossa, na agora praia. Ela disse que tá lá na praia, Carol. aí, aí é complicado, né? Aí é pra fazer inveja mesmo, pessoal. Daqui a pouco, sabe quem estará conosco, Carol? Quem que vai Professor vir hoje? Fernando Capano. Olha que bacana. É, falei com ele falou assim, pois eu vou entrar um pouquinho na live com vocês aí. E eu vi uma matéria agora de manhã, tava olhando, né, dando uma consultada aí nas últimas notícias aí, teve uma decisão agora recente aí do Conselho Federal falando sobre os escritórios com work, né, advogados que trabalham home office, que eles reconheceram, né, como atuação correta, né? Não há nenhum impedimento, né, em trabalhar home office e ou em escritório com work, né? Já até tinha uma alteração do provimento lá que falava sobre a possibilidade da atuação do advogado no escritório com work, né? E aí eu vi uma pesquisa, Carol, ó, que interessante. E a todos os colegas aí, né? Mais de 21% da advocacia hoje já trabalha em escritório compartilhado. Olha só. É muito mais prático. Pelo menos, assim, eu acho que, como eu falei já algumas vezes, depende da área da atuação, por exemplo, previdenciário. Vai vir um senhorzinho, uma senhorinha, vai querer tomar um café, vai querer comer um biscoito e tudo mais. Mas dependendo da área de atuação, o coworking é muito mais fácil, é prático, é mais barato também. E Sim. eu aprendi muito com uma amiga. Ela anda com uma malinha. Ela, desde o começo, ela atua em coworking. A Adriana até que entrou numa live com a gente. E ela anda com uma malinha. E na malinha, ela leva para personalizar o escritório. Então, na malinha dela tem um vademecum, tem uma deusa da justiça, tem uma foto dela com o marido e os doguinhos dela. E ela vai montando a mesa. Ela chega sempre uns 15, de 30 minutos a 15 minutos antes. Ela monta toda a estrutura lá e fica o escritório dela ali. A Olha única só. coisa que a gente tem que tomar cuidado é que você, se o cliente perguntar, você precisa falar que é um coworking. Porque tem uma decisão, se eu não me engano, da turma deu. Ai, eu sempre engasgo para falar. Da Deontológica. turma, exatamente. Que aí você não pode mentir para o cliente, né? Você não pode Uhum. falar que é seu escritório, se é só um local de atendimento, ou se é um endereço fiscal, enfim. E aí você precisa explicar para o cliente, porque senão você pode tomar um processo na ética. Isso precisa tomar cuidado. Sim, sim. É, mas é uma forma também das pessoas economizarem, né? Eu tenho até falado, até agora, tem um pessoal aqui conosco lá de Franco da Rocha, onde eu fiz uma palestra agora, essa semana, né? E eu até comentei, né, que em uma das palestras que eu faço lá sobre empreendedorismo na advocacia,
Às vezes, né, pelo menos na minha visão, né, o custo de um escritório em coworking, tudo bem, você tem um custo bem reduzido e tal, mas às vezes compensa se associar com outros colegas, né? De repente dividir um espaço lá com 10, com 15 advogados, dividir o custo de uma secretária também, porque ali você pelo menos tem um ponto de referência ali, né? E ali você pode falar que é sócio ou associado, né? De repente de um grupo de colegas advogados. E aí cada um atua numa área, né? Mas tem um espaço que você pode colocar uma placa, ou você pode colocar o seu nome junto com os outros colegas, se for uma casa, né? Agora, se for uma sala num prédio, eu já não sei, né? Se há a possibilidade de identificação com tanta gente. Mas eu acho mais interessante, talvez, do que o cowork. Porque o cowork é complicado, né? Você não tem essa referência, né? Do seu escritório, né? Então, de repente, não sei se Olha, não vale a pena. para mim é tranquilo. Eu sou cliente de um coworking em São Caetano e esse coworking ele tem unidade em Santo André, tem Uhum, em São Bernardo, e tem na Paulista e mais outro lugar. uhum. E assim, então tem essa flexibilidade de eu poder atender o cliente de um lugar, de outro e tal. E por enquanto, assim, não tive problemas, assim, tem muitos colegas, principalmente aqui na região do ABC, que eles atendem cowork, né? Agora até as OABs estão tendo sala de cowork para atendimento. Sim. Só precisa tomar cuidado porque tem advogado que está utilizando a sala da OAB, falando que é seu próprio escritório para o cliente também. Aí não dá, né? Olá, Grande amigo. professor Fernando Capano. Como vai? Tudo bem? Aislan, tudo bem? Carol, como vão? Tudo certinho? Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Que meu amigo? prazer vê-los logo pela manhã, no domingo. A alegria é toda nossa, meu irmão. Toda nossa. Para quem não conhece o professor Fernando Capano, acho que não tem muita gente que não conhece o Fernando Capano, né? Nossa grande liderança aqui na área do direito penal militar. Nosso professor aí, um grande guerreiro também aí nas trincheiras da advocacia, da OAB, conselheiro seccional que foi, nosso grande mestre aí, que vai hoje falar um pouquinho pra gente dessa área, que é uma área ainda pouco explorada, né, Capano? Pois é um ilustre desconhecido, na verdade, né? Antes de mais nada, aí um prazer mais uma vez aqui estar com vocês. Estou vendo aí a minha querida doutora Carol falar de Santo André, da borda do campo. Mas só quem é nascido e criado em Santo André pode falar Santo André da borda do campo. Quem não é criado e nascido em Santo André não pode falar Santo André da borda do campo. Um abraço aí aos meus amigos do nosso glorioso ABC Paulista, viu? Eu tive ontem aí na casa dos meus pais, viu, doutora Carol? Aí em Santo André, e tenho um apreço muito grande pelo nosso glorioso ABC, lugar fantástico, lugar de gente boa, viu, doutor Aislan? Não sei se você sabe, Capano, eu nasci em São Caetano, viu? Ah, é? Eu sabia. Eu sou cidadão sul-são Você caetanense. sabe que nós temos aí os ceboleiros em Santo André, os batateiros em São Bernardo, e há também um apelido para as pessoas nascidas em São Caetano. Você sabe qual é? Não, Não? Que me não. perdoe, presidente João aí, um grande abraço ao presidente João. São os, são os fedidos. Sabe por Ah, quê? não. Estabeleceu aquela indústria automobilística, a GM em São Caetano em especial, obviamente eles acabaram contribuindo para que o rio Tamanduateí, que passa ali, fosse totalmente destruído, né? E razão pela qual, até para poder encher o saco de quem é de São Caetano, falavam que ali era uma cidade que abrigava os tais fedidos. E os batateiros e os ceboleiros aqui por São Bernardo e por Santo André, viu? É uma piada interna de quem mora no ABC Paulista. A Carol possivelmente não sabe disso, porque a Carol, como é ainda, quisera eu, né, ser jovem, ainda a Carol é jovem, talvez ela não tenha tido acesso a esta piada de gente velha, como é meu caso, mas de qualquer maneira, um beijo aí para todos, viu? Professor Capano, só para corrigir, eu tenho falado sempre que na advocacia não tem velho. Tem jovem e jovem há mais tempo. Jovem mais, né? Jovem mais, velho não tem não.
Não, não, tem velho. Pessoas experimentadas, é isso. Experimentei. Pronto. Isso. Mas, Muito Olha, mas bom. eu sempre acho, e eu sempre falo para as pessoas, sempre a gente vai ser jovem advogado. Porque quando os processos saíram do papel e se tornaram digital, a gente teve que reaprender a advogar. Quando verdade. as audiências pararam de ser presencial, começaram a ser virtual, a gente teve que aprender a fazer audiência virtual. Então, a gente está sempre aprendendo. A tecnologia vai fazendo, vai obrigando a advogada a sempre ser jovem, a advogada a sempre se atualizar, né? Verdade. A lógica é exatamente uma lógica socrática do só sei que nada sei, né? Essa é a questão. Eu, eu outro dia estava conversando com um dos profissionais que trabalham comigo, que é um jovem advogado muito promissor, e ele dizia assim: Puxa, Fernando, agora, e a doutora Tassi tem toda a razão, né? A gente tem que ser TI. Agora é exatamente o que eu vou falar agora. Ele disse assim para mim: Aprendi agora, recentemente, num curso, não sei exatamente qual, mas aprendi num curso como é que a gente engana, olha isso, hein? Como é que a gente engana o robô do STJ para que a gente crie maiores condições do ponto de vista percentual para que os nossos recursos sejam admitidos, os nossos especiais sejam admitidos. Eu falei, meu Deus do céu, como é que é? E aí ele me explicou que assim você tem que evitar, na medida do possível, que ao abordar a matéria fática, porque é óbvio que a gente sabe que não dá para abordar a matéria fática no recurso especial, isso é fato. Mas você precisa começar de algum lugar, senão você não pode simplesmente falar, olha, quero a aplicação e a interpretação do artigo 156 do Código Civil. Não dá, você tem que explicar o porquê que você está falando isso. Só que ao explicar o porquê você está falando isso, eles já jogam já para o robô e diz que o robô da inteligência artificial lá já aplica automaticamente a súmula 7, né, e tudo mais. Eu acho interessantíssimo isso, né? Também são, sei lá, milhares e milhares de recursos processados todos os meses lá no STJ, né? E aí ele falou assim, então, você tem um jeito de você enganar o robô, que é, por exemplo, quando você for abordar a matéria fática, você tira uma foto e você plota essa foto na sua peça. Por quê? Porque o bendito do robô não lê. Você acredita? Não lê foto ainda, né? Você Ainda, acredita, ainda. doutor Blaise? Vivendo e aprendendo, né, meu Deus do céu? Mas logo, Tô- logo, logo, logo vai surgir um robô que engana esse robô aí, viu? Nós estamos Oi, na época da robótica, né? Da inteligência artificial, né? porque a doutora Carol tem toda a razão. A gente precisa necessariamente ter essa mentalidade de jovem, né? De estar aprendendo todos os dias, né? E estou vendo aqui, inclusive, aproveitando só para iniciar as minhas ponderações muito rapidamente sobre a nossa querida Justiça Militar, né? Estou vendo aqui, por exemplo, a minha querida doutora Laís, doutora Islan, é uma das nossas lideranças lá no sul do país, uma advogada previdenciarista militar, muito ativa, secretária-geral da Comissão de Direito Militar Nacional, né? Então, estou vendo aqui que ela está pela live. Um beijo, doutora Laís. Estamos juntos aí em vários eventos ao longo do Brasil, falando um pouco sobre o direito militar. Direito militar, que, digas de passagem, é a justiça mais antiga do país, como se sabe aí, é a justiça que veio junto com Dom João VI, ainda no navio, porque naquela ocasião precisou instalar-se uma corte, uma chamada corte castrense, para dirimir já de bate-pronto algumas primeiras questões envolvendo aí condutas disciplinares, condutas de crime militar. Então, é a justiça mais antiga, mas, por óbvio, a menos conhecida, né? Mas é uma coisa importante, uma coisa interessante, porque a gente precisa compreender como profissionais da advocacia, que é óbvio que é muito legal você trabalhar aí com penal, civil, trabalhista e tributário, e, né, previdenciário, etc, 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 mas a justiça militar tem algo em torno de pelo menos aí 3 a 3 milhões e meio de pessoas que lidam com ela no cotidiano. Por quê? Porque nós temos todo o efetivo das Forças Armadas, algo em torno de 300 a 400 mil pessoas, nós temos todos os pensionistas, nós temos todos os inativos e nós temos todos os policiais
também inativos e ativos, das 27 unidades da federação, que lidam com o direito militar todos os dias. E veja, aqui em São Paulo, só na Polícia Militar, nós temos cerca de 80 a 85 mil homens e mulheres que estão ativos na Polícia Militar, sem prejuízo de todos os inativos e pensionistas. E algo em torno de 400 a 500 profissionais da advocacia que lidam aí própria ou impropriamente, direta ou indiretamente com a advocacia militar, né? Já cresceu bastante, é verdade, a gente tem vindo muita gente que, por exemplo, estava no serviço público, se aposentou e está vindo para a Polícia Militar, para a advocacia militar, mas ainda assim você há de convir comigo que nós temos aí um déficit bastante grande de profissionais, o que significa dizer que, para os nossos amigos e amigas aí que estão vindo para a advocacia, né? A advocacia militar é algo que merece a atenção. Eu tive agora recentemente no Mackenzie, na segunda-feira passada, agora eu participei lá de um seminário da Força Aérea Brasileira com o Mackenzie, para poder falar, no meu caso em particular, né, presidente Aslan, meia dúzia de groselha lá, meia dúzia de lá, mas conversei com a diretoria da faculdade, nosso diretor, professor Felipe Chiarello, e estamos aí estudando a possibilidade de trazer para as universidades, e na minha passagem pelo Conselho Seccional, me lembro da gente ter conversado bastante sobre isso também, não é? O direito militar para as universidades, o direito militar como uma disciplina, pelo menos optativa, em âmbito de graduação, temos já alguns cursos de pós, né? Mas não só o direito militar, mas o seu correlato, digamos assim, que seria o direito internacional humanitário, direito humanitário, né? As pessoas falam muito de direitos humanos e tudo mais, e é óbvio, importante, eu mesmo leciono a disciplina de direitos humanos, mas estamos aí a falar, e a doutora Laís, que está aqui conosco, oriunda do Sul, nossa gaúcha, oriunda do Sul, não me deixa mentir, nós temos aí o direito internacional humanitário, vulgo direito da guerra, que vai trabalhar todas as convenções de Genebra e tudo mais, e é um assunto fantástico também para o pessoal que está ingressando agora na advocacia, tendo em vista, obviamente, todo o cenário contemporâneo. Nós temos dois grandes palcos de guerra hoje no mundo, não só na Ucrânia, como também lá na Palestina, né? E aí me parece que essas questões precisam um pouco de atenção, de conhecimento, de profundidade, de massa, de produção de massa cinzenta, né? E o direito militar e o direito humanitário se abrem exatamente para isso. Então, nessa perspectiva de uma busca de um local no mercado, nesse mercado da advocacia, que vez ou outra está bastante canibalizado em outras áreas, né? Me parece que as pessoas precisariam explorar essa lógica do direito militar e do direito humanitário para conhecer e para trabalhar. Eu, graças a Deus, tive a felicidade de trazer muitos jovens advogados que, inclusive, não eram militares, né, mas para a advocacia militar e hoje estão aí voando. Capano, você sabe que eu confesso que eu propriamente não era muito ligado nessa área do direito penal militar, é, assim, pouco conhecia mesmo. Só comecei a conhecer um pouco dessa história e essa pujante área do direito, né? Graças a você, né? Um dos nomes, dos maiores nomes que eu conheço, que atuam na área do direito penal militar, e você abriu realmente assim uma nova visão que eu comecei a prestar atenção. Eu falei, nossa, realmente é um público gigante, né? Com poucos advogados ainda que atuam nessa área, que estudam essa área. Um mercado de trabalho fantástico, nós estamos falando aí na sua grande maioria de servidores estáveis, né? De formação, de carreira, enfim, e muito pouco explorada ainda. Agora você comentou agora dessa nova área aí do direito humanitário internacional, entendeu? Coisa que eu nunca tinha parado para pensar também. Então, sempre uma grande lição aqui falar com o nosso professor Pô, meu, Fernando Capano. Em cada bate-papo a gente aprende uma coisa nova, Carol. Quando a gente fala com o Capano é sempre assim, né? Cada conversa com ele abre uma ideia nova, um campo novo de visão, um novo aprendizado. É o mestre mesmo do direito, esse nosso professor Fernando pelo Capano. amor de Deus, um advogado belo, mas que está no cotidiano aí, na luta. É isso aí, meu irmão. Eu quero só aproveitar aqui, pedir para o pessoal que está chegando, ver que o ex-presidente lá do Tatuapé, o Leopoldo, está conosco. Uma satisfação aqui, Leopoldo, recebê-lo aqui conosco.
para que vocês coloquem de qual cidade vocês estão, qual cidade vocês são, só para a gente saber aqui. E uma outra perguntinha que eu queria fazer, no início da nossa live aqui, a gente estava falando um pouquinho de escritório compartilhado, com work, né? Eu queria saber quem aqui dos que estão aqui conosco na live estão em escritórios com work. Só para a gente ter uma ideia, saiu uma menção lá no Conselho Federal que quase 21% da advocacia está em cowork. Queria saber aqui dos que estão, os que estão presentes aqui, se alguém aqui atua em escritório compartilhado. Mas vamos lá, Capano, dando a sequência ao nosso aprendizado aí, um pouquinho dessa área ilustre aí que nós estamos falando. Agora, deixa eu te falar uma coisa, Capano. Nessa área, o pessoal tem muita dúvida, né? Muitos que vieram me perguntar, né? Você, poxa, mas direito penal tal é só o quê? Quando o militar é processado? O que envolve essa área do direito penal militar? Para a gente conhecer um pouco mais sobre isso aí. Na verdade, a gente tem no âmbito da Justiça Militar, que, aliás, ela é diferente já de início, né? Porque a semelhança do que acontece na ritualística dos processos que tramitam lá no Tribunal do Júri, ela já é colegiada já de primeira instância, né? Então, quando a gente entra na Justiça Militar, os processos em primeiro grau são julgados por um conselho, né? Esse conselho é chamado de escabinato, composto por um juiz militar e por 4 juízes, um juiz de direito e 4 juízes militares, né? Oficiais da Polícia Militar ou oficiais das Forças Armadas, e lá nós vamos dirimir os crimes próprios ou os crimes impróprios militares, né? Nós temos alguns tipos penais lá do Código Penal Militar que abarcam civis, inclusive, né? E desde uma mudança à vida em 2017, salvo melhor juízo, nós temos também uma ampliação grande da competência da Justiça Militar para conhecer de tipos penais que não eram crimes militares e passaram a ser crimes militares impróprios, né? Então, por exemplo, nós temos hoje a aplicação aqui e acolá da Lei Maria da Penha, por exemplo, né? Mas em se envolver militares, vai tramitar, por exemplo, na Justiça Militar, né? Então, é algo que é bastante comum hoje e que precisa ser discutido. A gente tem hoje no estado de São Paulo, a semelhança do Rio Grande do Sul e a semelhança de Minas Gerais, um Tribunal de Justiça estadual, né? Que trabalha, que vai dirimir toda essa questão envolvendo aí os tais crimes próprios ou impróprios militares, obviamente, especialmente aqueles cometidos por policiais militares, né? Mas a gente tem também a Justiça Militar da União, a vulgo JMU, que aqui em São Paulo tem 2 auditorias, né? 2 varas que também vão dirimir essas questões envolvendo aí militares das Forças Armadas, né? E essa ampliação de competência, inclusive, está sendo discutida de novo no âmbito do Congresso Nacional, através de uma emenda, de um projeto de emenda constitucional, para que a Justiça Militar da União também conheça de matéria civil. A Justiça Militar do Estado conhece de matéria civil. Então, por exemplo, vamos imaginar que nós tenhamos aí um processo disciplinar envolvendo um policial militar, portanto, afeto ao Tribunal de Justiça Militar estadual, né? E eu tenha que ajuizar, por exemplo, um mandado de segurança, porque lá no quartel eu pedi para ouvir uma testemunha e o presidente do processo disciplinar, né, o encarregado do processo disciplinar, indeferiu a oitiva dessas testemunhas. Logo, esse ato é um ato coator. Aonde é que eu vou deduzir esta pretensão? Hoje, na Justiça Militar do Estado. Então, a gente não lida só com processos de cunho penal, né? Nós lidamos também com processos envolvendo aí questões fazendárias, né? E essa competência não existe ainda na Justiça Militar da União, mas me parece que há um projeto, como disse, de emenda constitucional bastante adiantado para que a Justiça Militar da União também conheça desses processos disciplinares, ou seja, tire a competência, neste caso, da Justiça Federal e jogue para a Justiça Militar, que tem aqui em São Paulo, como disse, essas 2 auditorias, essas 2 varas, né? E a segunda instância, também uma questão diferente, né? A segunda instância não é o Tribunal Regional Militar, como seria o Tribunal Regional Federal. A segunda instância já é o STM, né? O Superior Tribunal Militar, composto lá de oficiais generais das 3 Forças Armadas e também 4 cadeiras destinadas aos civis, divididas aí entre
juízes de direito, profissionais da advocacia, né? E membros do Ministério Público Militar, né? Aliás, também, uma outra questão, a escolha dessas cadeiras, salvo o melhor juízo, meu querido doutor Anslan, para a advocacia, por exemplo, não passa pelo quinto constitucional. É uma indicação gestada no âmbito do Senado Federal e dirigida diretamente ao presidente da República, né? Então, é algo também interessante no que diz respeito aí aos profissionais da advocacia que estão ocupando as cadeiras de ministro do Superior Tribunal Militar, que já é a segunda instância da Justiça Militar, como disse. Em suma, questões aí que são bastante importantes e que eu acho que ajudam a gente a compreender um pouco desse cotidiano da Justiça Militar, que vale a pena ser conhecido, especialmente por quem está enfrentando aí uma certa dificuldade para se encaixar no mercado, porque nós temos vagas lá no âmbito da advocacia. Temos bastante vagas na Justiça Militar. Como eu disse, eu quando comecei lá em 96, o meu primeiro estágio foi na Associação dos Cabos e Soldados. Meu irmão já era advogado naquela ocasião dos Cabos e Soldados, oriundo do Exército Brasileiro, né? E aí comecei meu primeiro estágio e eu ia na Justiça Militar do Estado, no TJM aqui, para fazer andamento na quarta auditoria, que seria a quarta vara, né? A quarta auditoria militar. E naquela ocasião, quando a gente entrava no tribunal, que é aqui na rua Doutor Vila Nova, travessa da Maria Antônia, onde fica o Mackenzie, né? Nós entrávamos lá, tinha um Celotex. Celotex é um quadro de avisos, né? Em organização militar se chama Celotex, né? Nós tínhamos lá no Celotex o nome dos advogados que trabalhavam no cotidiano da Justiça Militar, e eram 5 advogados, basicamente. 5, não mais do que isso. Hoje em dia nós já temos um pouco mais. Hoje em dia, como disse, talvez aí 400 a 400 e poucos advogados que eu consegui congregar por ocasião da minha passagem, não só lá no Conselho Seccional, mas também na Comissão de Direito Militar da nossa seccional, né? Que naquela ocasião os senhores foram loucos o suficiente para me atribuir essa função, né? De acumular o Conselho Seccional com a presidência da Comissão de Direito Militar da seccional. A gente acabou congregando esse pessoal e continuamos esse trabalho até hoje, aliás, né, na nossa Associação Paulista da Advocacia Militarista, né? Estamos lá trabalhando no nosso cotidiano, mas ainda assim, 400 advogados para um trabalho que exige a tutela cotidiana de pelo menos, sem contar os inativos, os aposentados, os pensionistas, que exige aí dirimir questões cotidianas de 85 mil pessoas, ainda é pouco. A gente precisa de mais gente especializada, por isso que a gente precisa aí de uma disciplina de direito militar aí e de direito humanitário também, que é muito mais legal, inclusive diga de passagem, mas a gente precisa dessas disciplinas nas faculdades, a gente precisa contemplar em alguma medida, se o ser superior assim permitir, né, estaremos gestão novamente, né, dirimir isso no âmbito das seccionais e até mesmo, se o caso, contar com uma prova, talvez de segunda fase, voltada para a área do direito militar, lá no âmbito do nosso exame da Ordem dos Advogados do Brasil, né? O nosso Conselho Federal hoje ainda é muito tímido, nós temos uma comissão de direito militar lá, mas ainda com um trabalho muito, muito incipiente, com todo respeito, né? Tanto é verdade que a maior comissão que reúne os mais renomados, à exceção da minha pessoa, né? Mas que reúne os mais renomados profissionais da advocacia do país na área militar, está lá na Associação Brasileira dos Advogados, na ABA, né? Que é presidida pelo Dr. Esdras, que foi presidente da seccional do DF 2 vezes, né? Tem essa associação, uma associação que me parece muito operosa, né? E lá temos essa comissão que reúne cerca de 40 a 50 pessoas do Brasil todo, e lá sim essa comissão é bastante atuante. A comissão do Conselho Federal, infelizmente, ainda é uma comissão bastante incipiente, mas como disse, nós gestão, de novo, se o ser superior assim permitir, e se a advocacia nos outorgar esse mandato, não é isso? Nós vamos retomar esse trabalho que precisa ocorrer para que a gente aprofunde aí
o direito militar, que, insisto mais uma vez, é o ramo mais antigo do direito nesse país. Meu amigo, sempre uma aula mesmo falar contigo, né? E eu tenho certeza que a maioria dos colegas que estão conosco aqui nunca tiveram a dimensão, né, dessa área do direito penal militar. Isso que você falou agora, Capano, realmente, olha que interessante, né? Uma área gigantesca como essa, né? Absolutamente especializada, né? Não é ensinada na faculdade, né? Pois é. Olha só que coisa, olha só que coisa, né? E com até até um superior tribunal específico para ela, né? Então ela é tratada realmente com seriedade, com respeito que merece em todos os âmbitos aí de jurisdição, mas não na formação acadêmica, né? Olha que interessante, que déficit, né? Que nós temos aí na área do direito penal militar aí que precisa ser corrigido urgentemente, né? Porque E a pessoa não acredito tem que. aula e ainda pode ser ministro. Tem Pois noção? é, pois é, É verdade. pois é. É isso que eu tô. A gente. É uma coisa de louco, né? E eu acho que está muito atrasado com isso, né, Capano? Porque, É. veja, quantos processos, quantos julgamentos não são feitos aí, e o profissional do direito tem que realmente se virar nos 30 aí para poder aprender, porque não ensina na faculdade, né? Que coisa. Meus amigos, eu só vou fazer alguns registros aqui, que eu vi que a doutora Miriam, Paula Fernandes foi nossa diretora da CASP, foi nossa secretária-geral adjunta da CASP, está aqui conosco. Eu vi que a Miriam, lá de Santo André, está aqui conosco. Enfim, vários colegas aqui que estão prestigiando a nossa live. Muito obrigado. Tenho certeza que tudo isso aqui, Fernando, é graças ao seu currículo, né? A sua, a sua dedicação aí à advocacia, que também foi o nosso diretor-presidente da Escola Superior da Advocacia, né? Na nossa gestão. Então, Capano realmente, doutor Tive lá, Fernando Capano, um grande nome aqui do direito penal militar e da advocacia. tive lá na Escola Superior de Advocacia, também me parece uma questão complexa essa escolha naquela ocasião, né, Aislan? Mas não dá. Imagina, meu irmão. O que eu gosto, Carol, o que eu gosto do Fernando Capano é que esse cara tem uma capacidade fora do comum. É um dos maiores nomes, sem sombra de dúvida, hoje, do direito penal militar do Brasil. E é uma humildade em pessoa. É sensacional. O Fernando Capano realmente é um cara diferenciado, é um grande amigo que Grande, a vida nos grande amigo. presenteou. Eu tive Sabe o que eu essa. pergunto? Assim, coisa de leiga mesmo, porque é uma área que eu, assim, zero conhecimento, desde a faculdade até atualmente, né? Então, o tribunal, ele é só para a parte penal, ele é limitado à parte penal, o tribunal, ou ele julga também outras situações, né, mais específicas, ele é especializado para o militar, ou ele é específico penal militar, se o militar precisar discutir, não sei, algum tipo de benefício, alguma licença prêmio, não sei, aí teria que ser aí vai para a justiça como é que funciona mais ou menos isso para o pessoal entender o mercado? Na verdade, cara, obrigado pela pergunta e agradeço aí as palavras do Aislan. Como disse, tive essa honra mesmo de estar lá na diretoria geral da Escola Superior de Advocacia, ocupada nada mais, nada menos por pessoas do quilate da professora Ada Pellegrini. Sentei na mesma cadeira que ela, né? Olha que honra esse singelo e paupérrimo profissional da advocacia, tive, né? E agradeço, graças a Deus, aí a essa oportunidade. Foi um período bastante importante lá na escola. Carol, a ponderação é interessante. De fato, nós temos aí duas questões, né? A Justiça Militar tem competência para apreciar matéria civil, né? Mas desde que essa matéria civil seja propriamente militar, né? Então, como disse, vamos imaginar que eu esteja num processo disciplinar que tramita dentro da Polícia Militar, tá certo? E lá eu estou defendendo o policial militar que poderá ser punido, poderá sofrer um resvalo disciplinar. Às vezes, aliás, em alguns casos, até mesmo a pena capital, né? O desligamento, a sanção exclusória dos quadros da Polícia Militar. E vamos imaginar que eu tenho algum problema lá
por exemplo, no âmbito do procedimento, eu peço para ouvir uma testemunha e o presidente do processo disciplinar lá dentro do quartel. Então, vamos imaginar que eu esteja trabalhando, tutelando o interesse de um sargento da Polícia Militar e o presidente do processo, o encarregado do processo disciplinar, é um capitão. Vamos partir desse pressuposto. E o capitão, ele indefere a oitiva de uma testemunha. Ele praticou, portanto, um ato ilegal, um ato arbitrário, e disse: eu preciso, por exemplo, evoluir por uma ação mandamental, preciso ajuizar um mandado de segurança. Este mandado de segurança não tramita na Justiça Comum. Este mandado de segurança tramita na Justiça Militar. Vamos imaginar que o processo ande e ele sofra uma sanção exclusória. Ele sofra realmente um desligamento dos quadros da Polícia Militar. E vamos imaginar que eu queira nulificar esse processo. Portanto, eu vou ajuizar uma ação de rito comum em face da Fazenda Pública. Aonde tramita esse processo? Na Justiça Militar. A Justiça Militar do Estado tem essa competência cível, né? Junto com a competência penal. Tudo isso por conta da emenda 45, lá de 2004, né? E agora se discute se essa competência cível também é uma competência que pode ser aplicada via mudança de texto constitucional no âmbito da Justiça Militar da União, que são duas justiças distintas. A Justiça Militar da União julga militares das Forças Armadas, a Justiça Militar do Estado julga militares das ditas Forças Auxiliares, vulgo Polícia Militar. Estou vendo aqui nosso querido comandante Heleno, aqui, grande abraço, está conosco aqui também. Estou vendo aqui o meu amigo glorioso presidente Piunti, isso há 30 anos atrás, foi presidente do Diretório Central dos Estudantes, enquanto eu era um mero secretário do Diretório Acadêmico, porque desde aquela ocasião a gente já fazia política interna, viu, presidente Aislan? A gente, desde aquela ocasião, estava no movimento estudantil já, lá na gloriosa Universidade de Mackenzie. Um grande abraço a todos aí. Obrigado também à doutora Paula, que eu estou vendo aqui, e a todos nós. Então, há um projeto para que se mude o texto constitucional e para que essa competência que já existe na Justiça Militar do Estado, competência cível, seja também uma competência atribuída à Justiça Militar da União. Me parece que o projeto está bem adiantado e essa emenda constitucional deve ocorrer. Assim como também, a demonstrar que essa é uma discussão pulsante, deve ocorrer também uma mudança na Constituição, num outro projeto de emenda constitucional, agregando um assento no Conselho Nacional de Justiça para os oriundos da Justiça Castrense, para os magistrados oriundos da Justiça Castrense. Nós hoje no CNJ não temos ninguém oriundo de lá. Nós temos juízes federais, nós temos ministros, obviamente, de Tribunal Superior, nós temos representantes das justiças comuns dos estados e assim sucessivamente, da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal, mas nós não temos um representante da Justiça Militar, né? Então, isso era falado pelo ministro Aquino, brigadeiro do ar, hoje um dos ministros lá do Superior Tribunal Militar, estava comigo na mesa lá no evento da segunda-feira, lá na Força Aérea, no Mackenzie, com a Força Aérea Brasileira, e essa é uma discussão que está sendo também dirimida para que a gente mude a Constituição, para que a gente agregue um assento lá na Justiça Militar no âmbito do CNJ, né? Então, essa é uma questão. Agora, a Carol fez uma outra pergunta também bastante interessante. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenha que dirimir uma questão envolvendo um direito remuneratório próprio. Por exemplo, o policial se aposentou e ficou com 4 licenças-prêmios a receber, né? Ficou com 4 férias a receber. Isso é muito comum, né? A bem do serviço público, o militar não tira férias em alguns casos. E, portanto, ele precisa ser indenizado. Afinal de contas, se não for indenizado, trata-se de um enriquecimento ilícito por parte do Estado. Este caso é um caso ainda dirimido aqui na comarca de São Paulo, ainda dirimido no âmbito das varas da Fazenda Pública. Então, todo e qualquer direito remuneratório próprio ainda é competência da Justiça Comum nas varas da Fazenda Pública, né? Na gloriosa Jales, que eu estarei aí em Jales, conversando com um profissional que trabalha comigo, o doutor Alex, um grande abraço para o doutor Alex. Na gloriosa Jales será fatalmente no âmbito da Justiça Comum também, mas numa das varas cíveis que agregam competência fazendária. Estou errado, doutor Aislan? Você está perfeitamente, meu amigo. Você está completamente correto, como sempre, em todas as suas ponderações. Estarei E só um parênteses, me avisa essa data,
que Vossa Excelência está intimado a comer um churrasco na minha casa feito por mim, Ô, viu? Ó, coisa boa, céu. Viu? Carol, promessa é dívida, tô errado, meu Deus do céu. Isso, inclusive, é título executivo extrajudicial, não é, meu Deus? porque temos aqui, ó, 29 testemunhas. Pois é. Então, 29 testemunhas. Será uma alegria, meu irmão. Só me avisar, falar assim, tô chegando. Darei, Só me avisa com antecedência, que eu não tenho ficado muito lá. eu tô planejando ir na primeira semana aí, eu faço esse périplo pelo estado de São Tá. Paulo, até porque nossos clientes exigem que a gente consiga ter profissionais do escritório trabalhando aí conosco, nas grandes praças do interior paulista. Jales é uma delas, e no dia em que eu percorro aí alguns quilômetros, eu saio de Ribeirão Preto pela manhã, vou a São José do Rio Preto, de São José do Rio Preto vou a Jales, fico aí a Jales no final da tarde, início da noite, e ainda vou, nesse mesmo dia, a nossa gloriosa Araçatuba, e faço esse pé e termino em Presidente Prudente no outro dia, e aí em Presidente Prudente eu venho voltando. Prudente, Marília, Bauru, Sorocaba e volto a São Eu Paulo. falo que esse homem é internacional. É um homem internacional, Carol. Quando eu são só falo que quilômetros é aí para poder trabalhar e operar a nossa advocacia no cotidiano, né, meu Deus do céu? Afinal de contas, advocacia é isso, é luta. Daniela falou que são 29 convidados. Estão todos convidados, então. Vamos lá, vamos fazer um grande encontro lá, um grande churrascão lá na minha casa. Lá vai ser uma alegria receber todos os amigos e as o amigas aqui que Luciano estão tá até conosco. pedindo endereço aqui, ó. Hã? O Luciano tá pedindo Vamos lá. endereço. Bom, chegando em Jales é bem fácil, no centro, e pode até anotar aí, ó, Rua 17, 20 e 48. Vamos lá. Churrascão. Mas, ó, já só uma ponderação, só, pelo amor de Deus. Cuidado com o Waze, viu? Porque esses números lá em Jales, Ah, é e verdade. É. ruas aí, 17, 20, 48, 39, 2 e tal, eu sempre me perco, mesmo no Waze, viu, moçada? Mas o Então, Waze lá manda para outro lugar, Capano. Você tem razão. Tem que ir pelo Google Maps. Tem o, que ir pelo Google Maps. o escritório do Dr. Alex, salvo melhor diz, acho que é Rua 7, se eu não me engano. É Eu pertinho da sempre erro. minha casa. É porque tem uma avenida e aí a Rua 7 tem para cá e tem para lá também. E ele tá para lá, no lugar que mora o Aislan. Porque É. o lugar chique, quando você está nessa avenida, é subindo, assim, é a chamada Jales Alta, né? É outra, mas eu acho a cidade maravilhosa, a cidade muito bonita, viu? E vale a visita não só para comer o churrasco do Aislan, mas para conhecer Jales, que é fantástica. Não, vamos lá, meu irmão. Eu Vai tô ser uma dando alegria. risada do comentário da Tassi. É, também. Aqui, ó. O Islam fala sempre que vão vir poucas pessoas, só umas 20. Do nada chegou 80. Mas não tem problema. É só aumentar a quantidade lá, pôr mais carne moída na churrasqueira lá e vamos embora. Toca o barco. Capana, cara, que alegria, aprender um pouco mais contigo aqui nessa live, muito bom, alegria encontrar todo mundo aqui, a live vem crescendo, né, aos domingos, agora todos os domingos a gente tem encampado esse projeto aí, eu, a Carol Vilela, que tem sido uma grande parceira, é uma grande liderança da advocacia também, mulher advogada, e é muito gostoso esse café da manhã no domingo, porque normalmente o que a gente ia estar fazendo, né? Domingo de manhã, ia estar preguiça na cama, né? Sem fazer nada, e aqui a gente está sempre batendo um papo, aprendendo, revendo amigos aqui. Eu vi que o presidente Ivan de Sertãozinho entrou também aqui, e enfim, isso é muito bom, né? Porque Grande amigo, conhecimento é bom, né? Conhecimento é bom, né? o presidente Ivan está conosco lá nos grupos da Advocacia Castrense, Que sempre legal. nos ajudando, e é um grande amigo, viu? Um grande abraço para ti, Ivan. Tamo junto. Que legal. Eu vi também que tem duas colegas lá que trabalham comigo no escritório, na verdade, nos ajudam muito lá, porque no escritório eu quase não fico lá, né, agora, né? Que é a Beatriz e a Tainara, né, que são fenomenais lá, que nos ajudam. Então é sempre uma alegria aí. E essa semana eu tô voltando para lá, só me avisa, viu, Capana? É verdade mesmo, me avisa o dia que você vai estar lá, que vai ser uma alegria receber na minha casa. E se você for dormir em Jales, por favor, não reserve hotel, você vai ficar hospedado na minha casa. Vai ser Ô, uma coisa. alegria lá a gente Ah, confraternizar lá. Até umas 4, vê só qual é o horário que você precisa sair para Araçatuba, porque saindo uma hora antes dá tempo, não tem problema não. doutora Tassi
vai ficar chateada, porque aí vai, como é que é, Carol? Vão vir mais umas 20 pessoas aí. São mais ou menos as 20 pessoas. Eu já tô devendo um happy hour mesmo pro nosso time lá em Jales, lá pro nosso grupo lá mesmo. A gente já aproveita a sua visita lá e faz uma festona lá. Sempre bom. Sempre bom comemorar a vida, né? É verdade. E pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta aí para fazer o professor Capano, escreve aí no chat, né? Vamos aproveitar esse grande homem aí do direito penal militar, né? E manda aí alguma pergunta, alguma dúvida aí que vocês têm ao professor. E vamos aproveitar essa mente brilhante aí que está conosco aqui essa manhã gloriosa de domingo, né? Oh, meu Deus. Enquanto isso, a gente podia dirimir a seguinte questão, já que a gente está Vamos já lá. convidado já para poder ir ao churrasco do Aislan, na gloriosa Jales, né? Ontem mesmo o pessoal havia falado aí, por exemplo, sobre uma festa junina também. Estou errado, doutora Carol? Eu estou vendo aqui a doutora Aimee falou até que ela é especialista em vinho quente e em quentão, né? Poxa, quando é que vai acontecer isso, né? Podíamos todos ir a Jales e fazer a nossa festa junina lá também. Uma festa julina, augustina, se for o caso. Hein? O que você acha, Aislan? Não é? Olha, essa festa junina, por incrível que pareça, ontem à noite, eu estava conversando com um amigo nosso aí da capital, né? E a gente estava discutindo exatamente isso. Pô, precisamos fazer uma festa junina para gente, para advocacia, para a galera que curte aqui a nossa live, né? Então, o espaço nós já temos, é no Garagem 55. Nós vamos fazer uma festa junina lá no Garagem 55, que fica ali na Exato. Moca. Só falta definir a data, professor Fernando Capano. Mas aí, agora eu preciso só saber do senhor, porque nós só vamos fazer essa festa junina na data em que Vossa Excelência tiver Oh, disponibilidade, oh, viu? meu Deus. É como diria o nosso saudoso senador da República, Antônio Carlos Magalhães, vulgo ACM. O ACM dizia assim: reunião e festa sem a minha presença não é reunião e nem festa, é mero convívio social. Ó, Muito gente, o bem. doutor Gilberto está perguntando o que o doutor Capano acha da ANPP no direito penal militar. É uma excelente pergunta, uma excelente ponderação, né? A questão envolvendo aí os acordos de não persecução penal no âmbito da justiça militar, eles têm um ingrediente a mais, né? Obrigado aí pela pergunta, Gilberto, Carol. Tem um ingrediente a mais, porque a questão é a seguinte: vamos imaginar que a gente comece a celebrar acordos de não persecução penal de maneira indistinta, também para crimes militares próprios, né? Aqueles cometidos pelos militares. Muita gente discute se isso eventualmente não abalará, não poderá criar uma dificuldade para uma compreensão mais, digamos assim, mais valorativa, mais axiológica do próprio direito militar, que parte do pressuposto de que, para além de todos os outros pilares constitucionais que a gente trabalha no cotidiano, por exemplo, no direito penal, nós temos o direito penal militar, no direito militar como um todo, a lógica da hierarquia e da disciplina. Então, se eventualmente um militar não for apenado, e se ele puder eventualmente celebrar estes acordos, talvez haja um abalo nesses pilares axiológicos do direito militar, que são aí, pela ordem, a hierarquia e a disciplina, né? Então, eu estava falando isso outro dia, inclusive, né? A gente estava conversando lá no seminário em Brasília, semana retrasada, salvo melhor juízo, um seminário em Brasília. Eu estava com a doutora Laís e com profissionais do Brasil todo, do Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Bahia e tudo mais e tal, e lá a gente estava discutindo exatamente isso, né? Como é que, por exemplo, a gente tem um tratamento que é muito dicotômico entre militar e civil, até mesmo, por exemplo, para responder o processo preso, porque no nosso caso aqui da Justiça Comum, presentes os requisitos, eu necessariamente tenho que conceder a liberdade para que o sujeito responda o processo em liberdade. Na Justiça Militar é um pouco diferente. Eu nunca me esqueço numa oportunidade em que eu ouvi de um magistrado militar o seguinte: doutor, o seu cliente tem todo o direito de responder o processo livre, mas eu vou mantê-lo preso porque, afinal de contas, eu preciso levar em consideração a moral da tropa. Moral da tropa, vírgula, né? Manter um recado, dar um recado para a tropa, no sentido de que a gente precisa manter a hierarquia e disciplina. E a ANPP
segundo entendem alguns, né, pode vir de encontro a essa lógica de hierarquia e disciplina. Eu, particularmente, escrevi um artigo que foi publicado agora num livro recentemente, em que eu defendo que, em grande medida, a gente poderia, sim, celebrar esses acordos de não persecução penal, óbvio, para crimes menores, como é o caso, né, de menor potencial lesivo, né? Você não pode celebrar um ANPP para um militar que é flagrado roubando um dinheiro, por exemplo, praticando uma concussão, né? Mas para crimes de menor potencial lesivo, me parece razoável, sim, desde que nós tenhamos uma resposta à altura em ambiente disciplinar. Eu acho que o ferramental do ambiente disciplinar ainda seria suficiente para permitir essa modernização do direito penal militar e, ao mesmo tempo, manter a hierarquia e disciplina. O que é que significa isso em português? Claro, o sujeito não será punido criminalmente, mas vai ser punido disciplinarmente, né? Essa é uma questão que me parece importante, mas, como disse, a demonstrar que o direito penal militar e que o direito militar como um todo precisa ser enxergado de uma outra perspectiva, diferente do direito penal comum, no direito penal militar e no direito militar como um todo, a gente sempre tem que contemplar o horizonte da hierarquia e disciplina. Manter uma tropa hierarquizada e disciplinada para que ela seja operacional e para que ela esteja à altura do grande mistério que o legislador constitucional deu para ela, é muito difícil, Carol, é muito difícil, Gilberto, é muito difícil, Aislan. Daí porque a gente tem que tomar muito cuidado ao importar certos institutos, que eu defendo, no caso, a ANPP, né? Eu, inclusive, pela Associação Brasileira dos Advogados, eu estou trabalhando lá como amigo da corte, exatamente para propiciar essa discussão lá no STM, no Superior Tribunal Militar, né? Há uma repercussão geral decretada nessa matéria lá, exatamente para dirimir essa questão, se aplica ou se não aplica, e eu estou colaborando como amigo da corte lá no STM. Mas é uma questão muito complexa, não é fácil você realmente importar um instituto e imaginar que você não precisa se preocupar com a hierarquia e com a disciplina. Isso é algo que precisa estar sempre no cotejo de quem opera o direito militar. Carol, eu falo que as aulas do professor Fernando Capano são excepcionais, né? Tanto que nós temos uma visita ilustre aqui, que veio especialmente aprender um pouco desde cedo com o professor Fernando Capano. Olha quem está aqui, ó. Olha Ai, quem tá meu aqui, Deus ó. do céu! Ó. Ai, meu Deus do Eu céu! acredito, professor, eu acredito que graças à sua influência, a Thalia, minha filha, seguirá naturalmente, né, a área do direito, será advogada e será uma de suas aí, alunas do direito penal militar, viu? Sem antes, a Tassi vai ficar chateada comigo. Tem que passar por exemplo, pela Academia da Força Aérea para ser Top Gun entre nós. Você vai ver. Pensou? Olha só. Vai dirigir, Muito vai bom, muito pilotar bom. o Gripen. Você vai ver, meu Deus. Meus Lindinha. amigos, nós estamos quase chegando aqui no. Passou muito rápido hoje, né, Carol? Nossa, hoje acho que Sou. foi uma. Nossa, muito rápido hoje. E estamos chegando aqui já ao finalzinho. Antes de passar aqui as considerações finais aqui do nosso professor, só queria deixar o convite a todos, né? Dia 20 de julho, anotem aí na agenda, dia 20 de julho, professor, que será num sábado, nós teremos um grande congresso da advocacia cujo tema é inteligência artificial. Tá? Então falaremos aí de inteligência artificial, os impactos dela na advocacia, na prática, enfim, e será no Teatro Gazeta, aí na Avenida Paulista. Então esse congresso será das 9 às 16 horas. Teremos aí grandes autoridades aí falando sobre inteligência artificial, tanto do âmbito do Poder Judiciário quanto da advocacia. Então contamos aí com a presença de todos. Reservem aí essa data. Uma das brilhantes organizadoras desse evento é a doutora Carol, a Aimee, que está aqui conosco. Temos grandes palestrantes aqui, são 6 palestrantes que falaram conosco. Então, reservem isso aí na agenda, vai ser uma grande alegria. E depois do congresso, haverá um coffee break lá, para a gente poder confraternizar, enfim, poder nos reencontrarmos aí pessoalmente. Então, reservem a data, dia 20 de julho, no Teatro Gazeta. Capano, tá contigo aí, meu irmão, a bola mais uma vez aí para umas considerações finais para a gente partir para o encerramento. Muito rapidamente. Obrigado, Aislan. Obrigado, Carol. Vocês são grandes amigos aí da advocacia.
A advocacia, no final das contas, é isso. A gente se ombrear com pessoas do quilate de vocês aí, do quilate de todos esses amigos que estão conosco aqui hoje. E nós vamos seguir juntos aí para que a gente possa, uma vez mais, conseguir fazer valer, né, aquilo que o nosso legislador nos atribuiu, né, como componente fundamental e indispensável da família da justiça. Eu creio muito em você, Aislan, creio muito em você, Carol, e nós vamos continuar resgatando aí a nobreza, a importância e a substância da advocacia paulista. Eu, de minha parte, sigo aqui contribuindo como um soldado raso diante desses generais da advocacia aí, 4 estrelas. Um grande abraço, um grande domingo, a gente está junto. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Carol. Gente, foi uma delícia aprender. Eu acho que toda vez a gente faz um café tão gostoso, a gente aprende tanta coisa, né? Cada vez passa mais rápido. Tá ficando um pouco complicado essa 1 hora aqui. De tanto conhecimento, foi uma delícia. É muito bom estar com vocês, é muito bom ter amigos como vocês. Então, muito obrigada a todos que estão presentes aqui. Obrigada, Islam, pela oportunidade. Obrigada, Capana, também pela oportunidade. Vocês são amigos queridos. Valeu. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos que estão conosco aqui. Capano, meu irmão, não tenho palavras, né, para te agradecer. Você é o cara, né? Você é um cara excepcional, humilde, uma inteligência em pessoa, um grande líder da advocacia. E é sempre muito bom estar aqui contigo, meu irmão. Obrigado por toda a ajuda. Você é um companheiro mesmo de lutas aí. E tenho certeza que nossa estrada ainda tem muito a ser percorrida ainda. Obrigado, meu irmão, pelo carinho mais uma vez. Tamo Carolzinha, junto. Bom domingo. Tchau, tchau. obrigado, Carol. Todo Obrigado, mundo. minha amiga. Obrigado, viu? Valeu. Mais uma vez.